Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e para hoje temos o nosso usual vídeo de melhores cartas budget da coleção, dessa vez com O Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média. E para as pessoas que nunca viram um vídeo dessa série, o esquema é o seguinte: a Wizards lança coleções demais. Logo eu compilei uma lista com uma quantidade boa de cartas dessa coleção que estejam por um preço acessível e apresento aqui para vocês. Assim vocês podem se inteirar das novidades sem ter que olhar um monte de figurinha. E dessa vez eu devo admitir que temos uma coleção meio fora do padrão. Se a gente voltar um pouco para quando saiu a coleção de D&D uns anos atrás, eu via muita gente dizendo que os preços ficariam extremamente inflados por conta do colecionismo. Todo mundo que joga D&D tem seu personagem favorito e essas cartas subiriam de preço bastante, pois as pessoas as comprariam só para colecionar. Felizmente para todos nós, isso não chegou a ocorrer de forma drástica. Porém, esse fenômeno finalmente se manifestou com força em Senhor dos Anéis. E também já era de se esperar, honestamente. O Senhor dos Anéis é uma das maiores, se não a maior propriedade intelectual de fantasia daquele estilo mais clássico, medieval, e muita gente gosta da saga. E assim, bastante carta ficou inflada de preço por conta de colecionismo. Nota, tampouco isso quer dizer que não tenham cartas boas de verdade na coleção. De fato, elas existem e são muitas. Mas eu não acho que a maioria das cartas meritam ser tão caras assim. Por fim, eu ainda separei 20 cartas bem boas e baratinhas para mostrar para vocês, mas foi um trabalhinho achar isso aqui, pois estava tudo bem caro. Inclusive, de fato, foi tão difícil que eu acho que quem não é inscrito deveria até se inscrever aqui no Budgetório, só para dar aquela força, e também para não perder o conteúdo que está por vir por aí. Eu tô cozinhando algo que eu acho que vocês vão gostar bastante mesmo, e eu não quero que ninguém perca. Mas chega de papo e vamos para umas cartinhas. Minas de Moria. Um terreno lendário, entra no campo de batalha virado a menos que você controle uma criatura lendária, você vira para adicionar mana vermelha e pode pagar 4 mana e virar ela e exilar 3 cartas do seu cemitério para criar 2 fichas de tesouro. Isso aqui é um ciclo inteiro de terrenos referenciando lugares da Terra-média. Enquanto outros integrantes desse ciclo são certamente interessantes também, eu acho que essa é a carta que mais tem potencial. Pois, ao jogar com um deck vermelho, é normal que cartas como Pilhagem Fiel, Reunião Catártica, dentre outras, sejam utilizadas. Essas são formas comuns de velocidade de compra vermelha, e elas sinergizam perfeitamente com as minas. Pois afinal de contas, estamos enchendo o nosso cemitério de qualquer forma neste processo. Porém, se você acha, baseado no que eu falei, que essa mina entra somente em decks de descarte ou de reanimação, eu te convido para pensar nisso aqui num outro cenário. Vamos supor que você monta um deck de aterragem. Aí você faz turno 1 terreno, turno 2 aceleração de mana, e aí dali pra frente já dá pra ou acelerar mais mana ou começar a comprar carta. E assim, os turnos vão passando, você joga o seu jogo, e a não ser que você utilize uma maestria de Mizzix, o que não é exatamente comum em decks de aterragem, é relativamente negócio para você utilizar esses feitiços como combustível extra para ser queimado com as minas, em troca de tesouros. Eu acho que esse é um dos melhores terrenos que a Wizards fez em muito tempo, desbancado apenas pela restrição de cor. Ferroada, o punhal reluzente. Artefato lendário custo 2, equipamento. A criatura equipada recebe +1/+1 e tem ímpeto. No início de cada combate desvira a criatura equipada, e a criatura equipada tem iniciativa enquanto estiver bloqueando ou sendo bloqueada por um Goblin ou Orc. E você pode pagar 2 para equipar. Particularmente, essa é uma das poucas cartas da coleção que eu ainda estou procurando, pois ela é única demais para ignorar. Desvirar a criatura equipada a cada combate, por si só, é bacana, pois a gente vai ter sempre um bloqueador. E essa parte que fala de Goblin e Orcs é certamente um ponto positivo também. Agora, conceder ímpeto, que é algo que aparece em outras peças de equipamento famosas como Botas Pé Ligeiro e Grevas Faiscantes, isso sim é bom demais, pois podemos virar criaturas para ativar habilidades mais cedo, podemos bater com a criatura assim que ela entra, o que por si só também se beneficia do +1/+1 da ferroada, e a gente pode virar algo para gerar mana. São bastante possibilidades. Inclusive, ímpeto é tão bom no Commander que eu acho que uma maneira interessante de se pensar sobre a habilidade é que, antes do turno voltar para você, é possível e provável que tenham mais 3 outros turnos. Então, quando você dá ímpeto para algo, geralmente você está adiantando uma jogada em 3 turnos em vez de 1. Pois, se você não fizer isso, a chance de você perder a sua criatura para um turno do oponente, sem aproveitar dela, é relativamente maior.
E como quem não quer nada, eu falei de desvirar a criatura equipada e eu falei de ativar habilidades mais cedo com ímpeto. Se você tem uma comandante com habilidades ativadas, essa carta pode de verdade ser até meio opressiva, pois você faz a habilidade 4 vezes por rotação da mesa, em vez de uma. Guerra da Última Aliança. Encantamento Saga, por 4 manas, com a primeira e a segunda etapa fazendo você procurar em seu grimório um card de criatura lendário, revelar e colocar na sua mão, depois você embaralha, e na terceira etapa, as criaturas que você controla ganham golpe duplo até o final do turno e o anel tenta você. Eu falei um pouco dessa carta no Twitter quando saiu o spoiler, inclusive se você não me segue por lá, por favor considere dar uma olhadinha depois, eu tô sempre comentando sobre as cartinhas novas. Como saga, ela tem todas as sinergias de encantamento que você esperaria. As encantadoras compram cartas com a Guerra da Última Aliança, o Arconte da Graça do Sol cria fichas, o de sempre. Porém, o que mais me intriga aqui é o fato de que a cada coleção que passa, a gente tem mais e mais criaturas lendárias no Commander. E diabos, se você procura hoje em dia a média de criaturas lendárias que sai por coleção padrão de Magic, a gente já tá mais ou menos com a média de 30 criaturas lendárias ou mais por set. Então você tem uma carta que, sei lá, no seu deck de soldados procura um Tajik, no seu deck de Varina pega um Green e por aí vai, é bem valoroso. Esse tutor de 2 lendas gera muito valor, e o último capítulo então é simplesmente a cereja no topo do bolo. E rapaz, é uma cereja gordinha e suculenta, pois golpe duplo não é brincadeira. Demonstração de poder. Mágica instantânea por 3 manas, não pode ser copiada, e copie qualquer número de mágicas instantâneas e ou feitiços alvo. Você pode escolher novos alvos para as cópias. Antes de tudo, eu vi algumas pessoas perguntando por que essa carta não pode ser copiada quando o spoiler dela saiu. E para esclarecer isso, o motivo é bem simples. Imagina que você faz uma mágica, aí você copia ela com demonstração e por fim conjura um reverberar. O reverberar copiaria a demonstração, que copiaria a pilha inteira, e a partir daí qualquer coisa que dê pelo menos 1 de dano vira um combo infinito. Dito isso, meu Deus, isso é o sonho molhado de toda pessoa safada que joga de Spellslinger. E eu me incluo nessa conta também. Pois, por mais que isso não possa ser copiado, você pode copiar, sei lá, o Anula que tá tentando acabar com a sua mágica ou com o seu combo, e aí você ainda copia a mágica que você tava tentando conjurar, terminando com 2 cópias. Ou então, quem sabe, você pode jogar um monte de mágica e conjurar isso aqui com algo de mais difícil na mesa, pois afinal de contas, mais difícil triga para cada cópia. Ou melhor ainda, pensa no seu oponente fazendo, sabe, aquele finisher, tipo uma mágica de X de dano da vida, e aí ele ou ela copia a tal mágica, para realmente matar bem matado. Aí em cima disso, você faz o quê? Conjura uma demonstração. As suas cópias nesse caso resolvem primeiro, e aí é o que a gente chama de GG. As possibilidades são infinitas, e o valor a ser gerado também é muito grande. Pippin, Guarda da Cidadela. Criatura lendária branca e azul, pequenino soldado, com vigilância e salvaguarda 1. Ele vira e outra criatura alvo que você controla ganha proteção contra o tipo de card à sua escolha até o final do turno. Algumas cartas dessa lista são mais simples, apesar de serem também valorosas, tipo Pippin. Com vigilância e salvaguarda, já temos aqui um bichinho que merita um buff para ficar bem bom. E por sorte, o arquétipo de soldados azul e branco foi um dos temas de A Guerra dos Irmãos. Então se você tem interesse num deck desse tipo de criatura nessas cores, eu recomendo dar uma olhada. No mais, o ponto realmente importante dessa carta é a proteção que ela concede. Proteção é uma das melhores formas não só de conceder evasão para uma criatura, como de também garantir a segurança dela. E proteção contra criaturas, ou instantâneas, ou feitiços é um prato cheio para tudo isso que eu falei. E eu diria inclusive que para quem não tem dinheiro para uma doadora de runas, isso aqui é uma substituição bem interessante. Aliviamento. Mágica instantânea, mana qualquer uma branca, devolva a mágica alvo para a mão de seu dono e compre um card. Anulações brancas, ou melhor, quase anulações brancas, não são algo novo. A gente tem aquela que anula a menos que pague 1, ou a outra que manda pro topo do deck, você escolhe. Porém, esse compre um card que vem junto ao texto de anulação, isso sim é algo novo e grande pra cor. Branco até tem cantrip, que é o ato da carta se repor com outra carta depois de resolver. E tem anula. Agora os dois juntos é gostoso demais. E como alguém que pilota semanalmente um deck mono
Mono White de patas leves, eu vou te dizer que isso deixa com que jogadores de branco ataquem as interações inimigas de um jeito completamente novo. Pois, onde nós tínhamos apenas indestrutível, tirar de fase para interagir com as mágicas dos inimigos, agora podemos, por exemplo, voltar um Eterificar para a mão do seu dono, resolvendo assim o nosso ataque. Ou até mesmo a manobra de aprisionamento que faria a gente sacrificar o nosso Voltron. É uma adição marcante para a cor, trazendo uma carta boa a mais para lutar na pilha. Ataque a Osgiliath. Feitiço, X de mana e 3 vermelhos, Regimente Orcs X, e depois os Goblins e Orcs que você controla ganham golpe duplo e ímpeto até o fim do turno. Eu já falei aqui o tanto que ímpeto é bom, e se dar ímpeto para uma criatura já é legal, vocês devem imaginar a potência que é dar ímpeto para o seu time inteiro. Mas de verdade mesmo, essa carta tá nessa lista pelo golpe duplo, e digo mais, golpe duplo para Goblins. Pois por mais que isso aqui funcione para Orcs também, como tipo de criatura no Commander eles ainda estão meio fora de forma, tão cansadinhos. Inclusive, é interessante você notar que essa meio que é uma mágica modal. Você pode pagar só vermelho, vermelho, vermelho para fazer a parte do ímpeto e golpe duplo, ou você pode criar uma ficha caso você deseje. Inclusive, quem tá saindo ganhando com essa história toda é o Krenko, né? Tá comendo bem essa coleção, pois o Ferrão desvira ele todo turno para criar exército de Goblins, e isso aqui finaliza o jogo. Pressionar o inimigo. Mágica instantânea, duas quaisquer azul, devolva a mágica ou permanente não de terreno alvo que o oponente controla para a mão de seu dono. Você pode conjurar uma mágica instantânea ou feitiço com valor de mana igual ou inferior de sua mão sem pagar seu custo de mana. Por 4 manas, isso pode parecer um pouco caro, eu sei, mas não só isso resolve temporariamente permanentes problemáticas na mesa, como resolve mágicas na pilha também. Agora, imagina aqui comigo. De uns tempos pra cá, a média de custo de mana para comandantes que a Wizards tem impresso é cerca de 3, 4 manas, às vezes com as figurinhas um pouco mais caras que isso. E se você retorna algo de custo 3 para a mão do dono, um comandante, por exemplo, basicamente toda e qualquer remoção das mais populares já pode ser conjurada de graça. Eu tô falando, por exemplo, de Fera Interior, Presente Generoso, Caminho pro Exílio, esse tipo de coisa. Porém, se você retorna algo de custo 4, aí no geral já dá pra fazer umas coisas mais parrudinhas do que, sei lá, destruir e exilar. Dá pra meter uma mágica de clone, um harmonizar, ou até mesmo uma reanimação. Vale notar que isso aqui também, igual eu disse, é custo igual. E eu vejo muito aqui nessa carta do que fez a especialidade de Rishkar ser popular, que é uma carta que conjura com custo menor. Então eu acho que vale a pena conferir de perto as jogadas que essa mágica possibilita. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. E me diz aí, qual é a sua carta favorita de Senhor dos Anéis, Contos da Terra-média até agora? Eu vou adorar saber. Merry, Escudeiro de Rohan. Criatura lendária pequeno no cavaleiro, por 2 manas, uma branca e uma vermelha, tem ímpeto. Merry, Escudeiro de Rohan, terá iniciativa enquanto estiver equipado, e toda vez que você atacar com Merry e outra criatura lendária, compre um card. Assim como Pippin, essa é uma carta simples. O arquétipo de equipamentos Boros, que ataca com várias criaturas equipadas em vez de apenas uma criatura, tem crescido cada vez mais. Porém, costuma ser comum o problema de encontrar quais que são as criaturinhas que merecem ser colocadas em decks assim, pois queremos bichinhos baratos de mana que sejam em média melhor do que um token para justificar o custo. E cartas como Merry, que não só tem ímpeto, mas que também ganham uma habilidade, nesse caso iniciativa, são tudo o que você quer para um deck assim. Como, sei lá, um deck de Nahiri ou de Akiri. E a compra de cartas, com certeza, é também muito bem-vinda. Um anel para todos governar. Encantamento Saga, por 2 manas quaisquer e 2 pretas. Na primeira etapa, o anel tenta você e depois cada jogador tritura uma quantidade de cards igual ao poder do seu guardião do anel. Na segunda etapa, destrói todas as criaturas não lendárias. E na terceira etapa, cada oponente perde um ponto de vida para cada card de criatura no cemitério daquele jogador. Sabe, eu não acho que eu teria colocado isso aqui na lista se eu não estivesse olhando recentemente para os cards de Commander Masters. Pois essa carta aqui, Kimila, destrói criatura não lendária e drena baseado no número de cards no cemitério, é simplesmente bala demais com aquela menina nova que faz fichas de zumbi encantamento. E acho que ela brilha demais nesse deck. Mas no geral, esse tipo de card numa Sidise, ou melhor ainda, numa Muldrotha, vale a pena demais. Pois com isso podemos encher o Grave, tiramos da frente tudo que não seja lendário, mantendo os nossos comandantes, que é aquilo que a gente quer manter, e ainda prosseguimos o jogo, o que é tudo que você precisa nessa estratégia. Visão do Anel.
Feitiço por um mana qualquer e Dimir, o anel tenta você. Procure em seu Grimório um card que compartilha uma cor com a criatura lendária que você controla, revele-o, coloque em sua mão e depois embaralhe. Eu vi quase ninguém falando sobre essa carta durante os spoilers, então eu tuitei a respeito para lembrar todo mundo de uma coisa que pode ter passado batido. Quando o anel tenta você e você escolhe o seu portador do anel, a primeira etapa da tentação torna uma criatura em lenda. E como as cartas sempre resolvem na ordem que estão escritas, você torna algo lendário e aí sim procura baseado nas cores das suas lendas. Então, de verdade, isso aqui não precisa entrar num deck só de lendária, mas sim num deck de criaturas. Como a tentação não é custo adicional, ou seja, quando o anel te tenta, a mágica já começou a resolver, se os seus oponentes devolverem a prioridade com você tendo uma criatura na board, pelo menos, é certeza de que procura algo. Considerando tudo isso, essa carta é um tutor de 3 manas que pega qualquer coisa que tenha pelo menos uma cor compatível com as suas lendas, o que é bem feliz para decks casuais. Grima Língua de Cobra e Gollum Conspirador Paciente. Por 3 manas a gente tem uma criatura lendária humano conselheiro, que diz que seus oponentes não podem ganhar pontos de vida, e ele vira, sacrifica outra criatura e o jogador alvo perde 1 ponto de vida. Se a criatura era sacrificada era lendária, regimente Orcs 2. Já o Gollum é uma criatura lendária pequenino horror por um mana qualquer e uma preta, e quando o Gollum, Conspirador Paciente, deixa o campo de batalha, o anel tenta você. Ele também diz que sacrifica uma criatura, devolva Gollum do seu cemitério para sua mão, ative somente como feitiço. Como eu enxergo esses dois no mesmo deck e eu não tinha muito o que falar sobre ambos, juntei-os aqui numa dupla improvável. O Grima, assim como o Gollum, entra muito bem num deck de aristocratas. E esse tipo de deck costuma depender de drenar a vida dos seus oponentes, e impedir que estes ganhem vida é sempre bem-vindo. E a habilidade de sacrificar algo para drenar no ponto de vida também é bacana e ajuda quando estivermos sem motores de sacrifício. E se a gente conseguir regimentar é melhor ainda. Já o Gollum nos permite tentar o anel muitas vezes, fazendo rapidamente as 4 etapas da mecânica. E a sua habilidade de sacrificar uma criatura para voltar para sua mão o torna um motor de sacrifício e a criatura ser sacrificada, o que é muito versátil. Terraço do Condado. É um terreno que vira para adicionar um mana incolor, paga 1 e vira, sacrifique Terraço do Condado e procure em seu Grimório um card de terreno básico, coloque no campo de batalha virado e depois embaralhe. Se a Minas Moria é o melhor terreno vermelho da coleção, esse é o melhor terreno incolor. Similar a cartas como Vastidão Morfoterrena ou Uma Terra em Desenvolvimento, podemos sacrificar isso para colocar um terreno básico virado sob o nosso controle. Mas o que essa carta difere das duas, no entanto, é a possibilidade de gerar mana no turno que entra, caso não precisemos de mana colorida em breve. Inclusive, ela lembra muito a Desolação Fumegante, que funciona parecido, pois temos que pagar um mana para reciclá-la. No entanto, eu acho que o Terraço termina sendo um pouquinho melhor, pois podemos jogar ele, usar mana incolor agora e corrigir apenas quando for necessário. Logo, caso futuramente precisemos de mais mana colorida, ou de repente a gente precisava de um tipo de mana, agora a gente precisa de outro, a gente sempre vai ter a decisão mais atualizada, pois a gente só vai ativar essa carta no último momento. Eu ficaria esperto com ela, cataria uma cópia aqui e ali se pudesse, pois eu acho que ela é staple de base de mana budget daqui pra frente. Morcegos da Floresta das Trevas. 4 mana, criatura morcego com voar, e toda vez que você cria ou sacrifica uma ficha, cada oponente perde 1 ponto de vida. Essa é uma carta com um texto bem simples, mas rapaz, ela deu o que falar. Era gente falando em banimento de um lado, gente reclamando de power creep do outro, e por mais que sim, essa carta seja insana, ela é lidável em grande parte por não ganhar vida e por não funcionar com todas as criaturas, ou todos os artefatos. Com ela, a gente pode criar fichas de criaturas, fichas de comida, tesouro, pista, e finalizar o jogo sem mesmo precisar bater com isso tudo. Inclusive, um uso genial que eu vi para essa carta foi de um amigo meu que colocou ela num deck de roedor de medula, que ajuda muito a rataria a estabelecer dominância. E, sinceramente, eu acho que nem é quebra de flavor, pois o que é um morcego se não um rato com asas, não é mesmo? Eu acho que essa carta ajuda muito esses decks que precisam daquele empurrãozinho, enquanto decks que já são quebrados, ou que já eram quebrados, simplesmente receberam um boostzinho. Sabe, eu não acho que é ela que vai ser a palha que quebrou as costas do camelo. Portanto, eu não acho que justifique banir a coisa toda e aproveitem. É uma comunzinha, sejam felizes.
Restauração Êntica. Mágica instantânea, por 2 manas qualquer e 1 verde. Sacrifique um terreno. Procure até 2 cards de terreno básico em seu grimório, coloque-os no campo de batalha virados e depois embaralha. Se você controlar uma criatura com poder igual ou superior a 4, em vez disso, procure em seu grimório até 3 cards de terreno básico, coloque-os no campo de batalha virados e depois embaralha. Essa foi a primeira carta que eu peguei da coleção, e pelo valor atual, eu vou te falar que eu acho que tá um pressão. Se o seu deck só quer acelerar a mana, essa carta é melhor que Crescimento Turbilhonante e discutivelmente melhor que Estorrar. Pois, quando se para pesar as duas cartas juntas, sempre vai ter aquela questão de que o oponente pode anular o seu Estorrar, fazendo você perder um land, versus o fato das lands do Estorrar entrarem desvirados, que é um ponto positivo. Então não dá para afirmar realmente qual que é melhor. Mas, se você tem um deck de aterragem, eu usaria isso aqui a qualquer dia da semana no lugar de Estorrar por conta do land adicional. Decks de aterragem costumam ser verdes e verde costuma ter bichão. E qualquer mini den que você provavelmente já está usando no deck vai tornar isso aqui tão melhor do que o resto, simplesmente pelo terceiro trigger do seu Minaf, o terceiro trigger da sua Cobra de Lotus, esse tipo de coisa. Ascensão do Rei Bruxo. Feitiço, 2 manas quaisquer, 1 verde e 1 preto. Cada jogador sacrifica uma criatura. Se você sacrificou uma criatura dessa forma, você pode devolver outro card permanente de seu cemitério para o campo de batalha. Essa é outra rapidinha. Vitimar é um feitiço muito utilizado, pois é capaz de trazer 2 criaturas suas de volta em troca de uma criatura sacrificada. Então, você perdeu uma e voltou 2, e se o seu deck for bem montado, geralmente as 2 que voltam são muito melhores do que a que foi. Similarmente, essa carta diz que se você sacrificou uma criatura, você pode voltar uma criatura, o que já deixa no 0 a 0. Porém, ao analisar tudo isso na perspectiva da mesa, aqui temos que cada oponente perdeu um bicho e você voltou um bicho. Então esse é aquele tipo de opção de reanimação bem budget, que por mais que custe muito mana, principalmente quando comparamos com as opções mais eficientes do formato inteiro, é uma carta que ainda rende muito no grande esquema das coisas. Foguetes do Mago. Artefato de custo 1, Foguetes do Mago entra no campo de batalha virado, paga X e vira, sacrifica Foguetes do Mago, adicione X em qualquer combinação de cores, e quando Foguetes do Mago for colocado no cemitério vindo do campo de batalha, compre um card. Um arquétipo bem barato de montar que eu já trouxe pelo menos 2 vezes aqui no budgetório é Eggs, que por sua vez é aquele arquétipo de combo famoso por demorar nos seus turnos e por matar com um monte de artefatinhos. O negócio é que eu curto esse tipo de deck. Eu gosto de combo, então eu tô sempre de olho nas figurinhas boas para esses baralhos, e essa é uma delas. Em primeiro lugar, ela compra cards quando vai pro cemitério, não quando ativamos sua habilidade. Quase todos os eggs que são excelentes são assim, e podemos matá-los para fazer algum efeito e ainda manter o nosso draw. E a parte que mais me anima disso tudo é que podemos colocar quanto mana quisermos na habilidade dos foguetes, e ele volta aquele mana do jeito que queremos. E isso é simplesmente fenomenal, pois quando se joga de eggs, ainda queremos conjurar mágicas coloridas, porém nem sempre conseguimos acertar o mana. Se você tem, por exemplo, o meu deck da Emry ou do Urza, essa aqui é uma baita inclusão. Inscrição Ardente. Encantamento, por 3 manas, 2 quaisquer e 1 vermelha. Quando a Inscrição Ardente entra no campo de batalha, o anel tenta você. E toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou feitiço, Inscrição Ardente causa 2 pontos de dano a cada oponente. Pela segunda vez eu menciono Spellslingers aqui, e com razão. Ao longo dos anos, a Wizards tem lançado várias versões desse mesmo efeito, de fazer instantâneo e feitiço virarem dano. Porém, costuma ser 1 de dano, ou apenas a um oponente. Entram as Inscrições Ardentes, e a gente tem um substituto perfeito para o Goblin da Sarjeta, que faz o mesmo. Tirando que ser um encantamento ainda desencadeia cartas como Saheeli, ou Ovica, ou basicamente tudo que se importa com mágicas não de criaturas. E sinceramente, se você quiser usar isso aqui junto do Goblin, em vez de substituir, é uma escolha bem válida também. O anel vai para o sul. Feitiço de 4 manas, 3 quaisquer 1 verde, o anel tenta você. Depois revele cards do topo do seu grimório até revelar X cards de terreno, sendo X o número de criaturas lendárias que você controla. Coloque aqueles cards de terreno no campo de batalha virados e o restante no fundo do seu grimório em ordem aleatória. E por fim, temos uma aceleração de mana que faz Tentação do Anel, ou seja, ela torna uma criatura em lenda e acelera mana igual ao número de lendas que você controla. Quando eu vejo essa carta flipando lands não básicas como se não fosse nada, e
inclusive eu acho que esse é o primeiro efeito baratinho que faz isso, eu penso se não deveria ter sido assim a aceleração de terreno desde o início dos tempos. Procurar terreno num deck, embaralhar depois, entregar pro seu oponente cortar, acaba gastando mais tempo do que deveria, e flipar assim economiza um prazo razoável. Porém, voltando só para a funcionalidade da carta, é igual eu falei antes. Em média, o número de lendas por coleção tem somente subido, e com a Tentação do Anel, eu não acho que ninguém terá problema em pegar pelo menos 2 lentes com isso, e quem sabe até mesmo 3 ou mais. Se a Wizards não diminuir o ritmo de soltar a coleção e de soltar a lenda, pode ser até que num futuro próximo decks de Commander tenham, sei lá, 10, 15 lendas nas 99, e isso aqui se torna uma staple. Mas isso é só suposição minha, é claro. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!